Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este assunto da precariedade da situação laboral de alguns trabalhadores do Centro Regional da Madeira da Rádio e Televisão Portuguesa é uma matéria que há muito vem preocupando o grupo parlamentar do PSD, que já na anterior legislatura promoveu reuniões e debates, recomendações e diversas ações para chamar a atenção e tentar ajudar a resolver este, que é um verdadeiro problema e que constitui uma inaceitável situação. No âmbito de uma audição ocorrida a pedido do PSD na primeira comissão da anterior legislatura, nomeadamente no dia 19 de fevereiro de 2019, compareceu nesta Assembleia o então Presidente do Conselho de Administração da RTP, Dr. Gonçalo Reis, acompanhado da também administradora engenheira Ana Dias. Deveu-se tal audição a uma tentativa de ver esclarecidos perante esta Casa uma série de assuntos que nos preocupavam, relativamente, entre outras, à situação laboral do Centro Regional da Madeira, daquele meio de comunicação, a RTP. Tais assuntos prendiam-se designadamente, nesse campo, justamente com a situação dos trabalhadores precários, cujas integrações no quadro, nesta região apenas, não se estavam a verificar. Questionado por todos os membros da mencionada comissão, o Dr. Gonçalo Reis garantiu que estava atento e ciente desse problema, tendo assegurado que considerava o Centro Regional da Madeira como uma parte estruturante da RTP e que a administração tinha planos já para aquele longínquo ano de 2019 para promover a estabilização das situações laborais. Esta matéria, assim, da integração dos trabalhadores precários, foi das mais fortemente abordadas nessa audição. Na realidade, estando a RTP, então, a proceder a um processo de integração dos trabalhadores naquelas condições, sabia-se, à altura, que das integrações requeridas nesta região, que seriam 18 ou 19, nenhuma acolhera deferimento, todas haviam sido recusadas. O que foi caso único em Portugal, já que em todos os restantes centros, grande percentagem dos pedidos de integração foram atendidos. Teriam sido, então, já deferidos nos restantes centros os processos de mais de 130 trabalhadores. Questionado sobre esta situação, o Presidente do Conselho de Administração disse que a situação estava em reanálise, que já se tinha verificado que, efetivamente, uma parte substancial dos pedidos efetuados na Madeira eram de trabalhadores que preenchiam todos os requisitos para serem integrados, que exerciam funções imprescindíveis ao funcionamento da empresa, que correspondiam a situações de permanência e que tinham uma ligação direta à RTP. Afirmam mesmo, peremptoriamente, que, e cito, temos precários que vão entrar certamente, seguramente, nos quadros da RTP. E o tempo passou, e depois de ter passado, se calhar, demais, ainda assim, acabaram por ser integrados 8 dos trabalhadores que o tinham requerido. Os outros, ou se conformaram com a decisão, ou, sabemos pelo menos de um caso, recorreram aos meios judiciais que, certamente, saberão aplicar o direito na direção que for a indicada. Tudo isto aconteceu, como muitas outras mudanças na RTP Madeira aconteceram, não como, inocentemente, afirma o PCP, ter sido uma, entre aspas, intervenção decisiva sua, mas foi, com certeza, pela grande pressão que a primeira comissão desta Assembleia, sob o impulso do PSD, soube efetuar, e que naturalmente se associou o PCP, como se associaram, aliás, todos os partidos integrantes daquela comissão. É um facto que, ainda hoje, muitos trabalham para a RTP sem pertencerem aos seus quadros. Dizer que são 50 parece-nos um exagerar de número, que não podemos aceitar, embora não possamos provar. Não corresponderá ao número daqueles trabalhadores que, eventualmente, possam cumulativamente preencher os requisitos necessários à sua integração nos quadros. Indagámos e soubemos que, efetivamente, o Centro Regional, para acudir às suas necessidades permanentes, precisa e reconhece precisar de mais gente. Ao que se sabe, aliás, esse processo de recrutamento ter-se-á já iniciado, pelo menos na sua preparação. Mas, naturalmente, que aquele centro nunca precisará, permanentemente, de mais 50 trabalhadores, como afirma o Partido Comunista. Quando há um maior número de precários a prestar serviços simultaneamente, tal acontecerá apenas para compor franjas e para acudir a situações de pico. Mais 50 trabalhadores a trabalhar com vínculo de efetividade à RTP Madeira seria um perfeito exagero e significaria ter, na maior parte dos dias, imensa gente lá dentro sem ter nada para fazer. Grande parte dos trabalhadores contratados fazem trabalhos para a RTP muito esporadicamente.
Outros, de vez em quando. Outros, com certeza, com maior assiduidade e, quiçá, muito próximos da situação que legalmente possa ser enquadrada no regime do trabalhador efetivo. É, portanto, falacioso dizer-se ou dar-se a entender que existem cerca de 50 trabalhadores no Centro Regional a trabalhar de forma essencial e imprescindível, com os instrumentos de trabalho da RTP, com horário certo, respondendo diretamente a ordens internas e em regime de exclusividade. Este é um daqueles quadros dramáticos ou exagerados que o PC gosta, como sempre gostou, e que teima em usar. Como peça fundamental da composição da democracia portuguesa, este partido deveria portar-se de forma mais séria, mais objetiva, menos alarmante, antes cooperando e trabalhando com os dados da verdade, que já são mais do que suficientes para qualquer cidadão poder reclamar. Porque a situação da democracia neste país já é suficientemente trágica. Não necessita ser exagerada, não precisa que se lhe engrandeçam os números. De per si, é já uma tragédia. E o que se passa na RTP e no que esta região toca, o que se passa no Centro Regional da Madeira, já é suficientemente condenável para justificar tudo o que tem por esta Assembleia sido feito para melhorar, para ajudar os seus trabalhadores a alcançar com dignidade. É de realçar que o Partido Comunista se junta a esta velha luta desta Assembleia, ou que esteja junto com esta velha luta da Assembleia, embora seja curioso que o faça por este meio agora, ou seja, através da aprovação de uma recomendação. Isto porque o PC tem efetivamente nas mãos, agora, uma oportunidade de ouro para garantir a resolução deste problema dos precários. Não só os da RTP, mas também os de toda a função pública, já que esse é um mal que a toda atinge e que tem de ser eliminado. E qual a melhor ocasião para exigir isso do Governo Central, se não agora, em que com ele negocia o próximo orçamento? É aí, nessas negociações, que deve exigir que fique bem preto no branco as medidas conducentes ao fim da precariedade laboral em toda a função pública, não se entendendo como, ao mesmo tempo que diz ser essa uma sua bandeira, não faça disso o seu estandarte naquelas negociações. Mas esta recomendação ao Governo da República colherá certamente o voto da minha bancada parlamentar, mas ajustando-se à linguagem do seu corpo, para que possa transparecer o que todos pensamos, não apenas aquela tragédia greco-romana que todas as situações revestem quando relatadas pelo PC. É óbvio que todos concordamos que se recomenda ao Governo Central que, entre aspas, garanta as respostas às necessidades permanentes do Centro de Produção da RTP Madeira. Mas, por um lado, deverá ser alterado o timing concedido para tal, que só se compreende que aqui esteja porque o partido proponente já teria este diploma em carteira há algum tempo, mas que agora se revela desfasado. A 2 meses úteis de se completar o segundo semestre de 2021, que se exija que, assunto dependente de tanta burocracia, ultrapasse os limites do razoável e mesmo os prazos legais para estar tudo resolvido até o fim do ano. Este timing deverá, assim, em termos de comissão, ser revisto. Por outro lado, não podemos impor que essa resposta às necessidades permanentes se faça necessariamente através da regularização extraordinária de vínculos dos trabalhadores que prestam funções em exclusividade para aquele centro de produção. E isto porque não sabemos quantos trabalhadores estarão eventualmente nessas condições e, em segundo lugar, porque não sabemos também se os que o estejam sejam os adequados ou suficientes para cabalmente responder às ditas necessidades permanentes. Esta recomendação proposta pelo PCP tem, assim, todo o cabimento, sobretudo porque vem na sequência de um trabalho que desde há muito vem sendo feito por esta Assembleia em uníssono. Carecerá, porém, e para que a linguagem do seu preâmbulo seja a de todos, e para que a recomendação em si seja execuível e mais adaptada à realidade, de alguns ajustes no seu conteúdo que deverão acontecer em sede de comissão. Muito obrigado.